Olá, turma querida. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo fermentativo, começando pela definição, né? Não sei se vocês se lembram, mas toda vez que a gente usa um micro-organismo para transformar uma matéria orgânica em outro produto, sendo catalisada por alguma enzima, isso é um processo fermentativo. E nessa transformação nós podemos obter uma diversidade de produtos, seja na produção de alimentos, de enzimas, aminoácidos, produtos agroindustriais, farmacêuticos, ácidos orgânicos, solventes, entre outros. Bom, esse slide ele resume a química de todo o processo fermentativo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, o micro-organismo ele tende a agir sobre a glicose. O que é que isso quer dizer? Ele vai consumir a glicose quebrando-a por meio de um processo chamado glicólise em duas moléculas de ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, por sua vez, na fermentação alcoólica, é descarboxilado com produção do acetaldeído. Esse processo de descarboxilação ele é catalisado por uma enzima, a piruvato descarboxilase. E esse acetaldeído, por sua vez, ele é reduzido em etanol, né, com produção de etanol e gás carbônico por esse NADH. Bom, em outra via, né, não da fermentação alcoólica, mas de uma fermentação ácida, o ácido pirúvico ele já é reduzido diretamente pelo NADH com formação de ácido, seja ele lático ou acético. Bom, existem alguns fatores que afetam as fermentações alimentares. Vou aqui citar alguns deles. São a disponibilidade de carbono e nitrogênio, o pH do substrato, o teor de água desse substrato, em que temperatura eu vou estar fazendo a incubação, né, mantendo o substrato já com o micro-organismo responsável pela fermentação. Qual o potencial de oxirredução, como é que está a disponibilidade de oxigênio daquele substrato, a fase de crescimento que o micro-organismo utilizado no processo fermentativo se encontra e se existe ou não outros micro-organismos competidores naquele meio. Todos esses fatores vão afetar a velocidade da reação de fermentação que nós acabamos de ver. Falar um pouquinho sobre alguns deles, né? Os mais importantes. No caso, a acidez, que é crucial, é importantíssima na fermentação lática, uma vez que uma acidez desejável ela vai controlar os níveis de contaminação por outros tipos de micro-organismos, inclusive micro-organismos patogênicos, que são aqueles que causam doenças, né? E a gente sabe que em pH abaixo de 4,5, de uma forma geral, eles não conseguem se desenvolver. Além disso, esse controle da acidez vai ajudar na redução da umidade de queijos, né? Ou seja, na saída, na liberação do soro durante o processo de fabricação dos queijos. A acidez ajuda ainda na formação do sabor do corpo e da textura dos produtos lácteos e facilita a ação de outros aditivos, como no caso da renina, né, mais conhecida por coalho, que essa enzima, né, a renina, ela atua melhor quando em pH ácido. Então, por isso que é tão importante ajustar o pH do meio, porque um pH adequado vai trazer uma série de vantagens. Outro parâmetro é o teor de cloreto de sódio, de sal,
que é encontrado no produto. Né? O sal, a gente sabe que ele tem um poder higroscópico muito grande. O que é que isso quer dizer? Ele absorve água muito facilmente e isso faz com que reduza a água disponível no alimento. Tá? Claro, essa redução de água, essa limitação na quantidade de água disponível vai interferir em todo o processo fermentativo, uma vez que o micro-organismo que está fazendo a fermentação requer uma determinada quantidade de água para se desenvolver. Então, se eu indisponibilizo essa água, eu vou reduzir a velocidade de fermentação daquele produto. Além disso, nesses produtos que têm alto teor de sal, existe uma predominância de bactérias halofílicas, que são aquelas que precisam de ambientes com alto teor de sal para se desenvolver. E, apesar de que bactérias láticas conseguem se desenvolver em substratos com altas concentrações de sal. É por isso que, mesmo se o queijo for salgadinho, mesmo assim eu consigo fazer o queijo, né? Que as bactérias láticas continuam se desenvolvendo ali. Com relação à temperatura, é importante observar que tanto o micro-organismo quanto a enzima que age naquele processo fermentativo vai estar influenciado pela temperatura que é utilizada durante o processo. Né? O micro-organismo tem uma faixa de temperatura que é ótima para o seu desenvolvimento, mas as enzimas, a ação das enzimas também é aumentada ou reduzida de acordo com a temperatura utilizada. E isso é variável de acordo com o tipo e a finalidade do processo. Por exemplo, no caso da Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura que é muito usada para processos fermentativos e que tem uma faixa de crescimento que varia de 10 a 40 graus, ou seja, é bem amplo, quando eu vou produzir aguardente ou vinho a partir dessa levedura, eu tenho que usar temperaturas entre 26 e 32 graus para conseguir um produto com as características do aguardente ou do vinho, né? Um teor alcoólico maior, também aquelas características de sabor e que se espera de cor, de aparência, que se espera desses produtos. Já para a produção da cerveja, porque essa levedura também é utilizada na produção da cerveja, em geral se utilizam temperaturas menores, da ordem de 6 a 20 graus, nunca acima dos 25 graus, justamente para que a fermentação seja mais lenta e eu consiga sabores, cores, texturas e um teor alcoólico menor, utilizando essa mesma levedura. Com relação ao teor alcoólico, apesar de já se esperar nessa produção de álcool numa fermentação alcoólica, uma concentração de álcool acima de 10% já inibe o desenvolvimento dos micro-organismos, no caso da levedura, que produz esse álcool. Então, eu tenho que ter em mente isso, que quando se atinge 10% de teor alcoólico em determinado substrato, em determinado produto, a tendência é que a velocidade da fermentação se conduza mais lentamente. Além disso, com certeza vai haver uma limitação no rendimento e na produtividade, né, uma decorrência disso, além de reduzir a tolerância a temperaturas mais altas. Então, o micro-organismo ele começa a tolerar menos o teor alcoólico quando as temperaturas são mais altas. Com relação a antibióticos, infelizmente, é uma prática comum a utilização de antibióticos para o tratamento de mastites e outras inflamações de origem bacteriana em vacas leiteiras. E isso faz com que resíduos de antibióticos possam estar presentes no leite, quando esse manejo não é feito de forma adequada. E um leite com resíduo de antibiótico, ele vai inibir também
o desenvolvimento das culturas que a gente chama de starter, ou seja, aquelas culturas de bactérias que são utilizadas na produção de iogurte, na produção de queijos e que na presença do antibiótico elas também morrem, porque também são bactérias. Outro problema de ordem química é a questão do resíduo dos sanitizantes. Por quê? No caso do cloro, né, normalmente se utiliza uma concentração de 250 ppm para a eliminação dos micro-organismos. Só que essa concentração também impede uma fermentação lática. Da mesma forma, o quaternário de amônio, numa concentração de 75 ppm, vai reduzir ou deter a velocidade de fermentação de um determinado composto que se quer produzir. Bom, aqui estão uns exemplos de alguns produtos fermentados, cujo processo produtivo nós vamos ver nas nossas próximas aulas. Até lá!